Hebreus capítulo 11, versículo 20, somente esse versículo vai ser o texto base para a nossa meditação, e o texto diz o seguinte: pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú, acerca de coisas que ainda estavam para vir. O livro de Gênesis relata que Deus provou a fé de Isaque por longos 20 anos. Ele casou aos 40 anos, você lembra da história? Uma história linda de amor, em que ele se encontra com Rebeca, ele estava ali orando no deserto, e Rebeca é trazida pelo servo de seu pai Abraão, e eles têm aquele encontro, eles se casam, e 20 anos se passam, Rebeca era estéril, Isaque não tem filhos, e parece que a história se repete. A gente já viu essa história semana passada, com Abraão e Sara, e a gente vê novamente a história se repetindo no filho, que era o descendente, o filho da promessa. E Isaque orou a Deus para que a Rebeca engravidasse, e sua oração foi ouvida. A oração de Isaque foi ouvida, Deus ouviu a sua súplica. Isaque e Rebeca tiveram gêmeos, tiveram 2 filhos, mas era uma vez uma família dividida por preferências pessoais. É interessante que os gêmeos eram muito diferentes um do outro. Um era do campo, guerreiro, um gostava de caçar, outro era pacato da casa, gostava de ficar em casa, gostava de fazer uma cozinha ali, uma comida, era um filho mais da casa. O pai, Isaque, amava Esaú. A mãe, Rebeca, amava Jacó. Muitas vezes nós crescemos em famílias assim, né? Talvez você tenha tido irmãos, irmãs, e talvez você tenha experimentado esse tipo de preferência na casa, de ter um filho preferido, de ter uma criança na casa que é a mais desejada, mais amada, e aquele outro filho acaba se sentindo preterido, deixado de lado por causa dessa preferência. Mas veja, mesmo numa situação familiar tão disfuncional como essa, que nós vemos aqui no relato de Gênesis, e o autor aos Hebreus, ele está se baseando na narrativa de Gênesis, mesmo numa família tão disfuncional como essa, Deus mostra a sua graça, e a soberana vontade de Deus prevalece, apesar dos esquemas humanos, para privilegiar um ou outro. Irmãos, os homens e mulheres do Antigo Testamento que aparecem nessa galeria, nós chamamos de heróis da fé, aqui de Hebreus capítulo 11, eles não estão aí porque eles têm alguma qualidade especial, algum tipo de dom especial, porque eles são pessoas perfeitas, não. Eles estão aí simplesmente por causa da fé. São homens e mulheres que viveram pela fé, mas nós percebemos que eles não têm uma história tão certinha, né, tão redondinha como nós podemos imaginar. É uma história de altos e baixos, de percalços, de situações, mas onde nós vemos a mão de Deus operando e transformando esses corações e operando a fé, trazendo fé para que eles possam cumprir a vontade de Deus. O texto que nós acabamos de ler diz que pela fé Isaque abençoou, olha a ordem, a Jacó e a Esaú. Olha a ordem que é importante, a Jacó e a Esaú, acerca de coisas que ainda estavam por vir. Eu pergunto para vocês, como é que a fé opera nessas situações da vida em que nós precisamos muitas vezes renunciar às nossas vontades e aos nossos desejos pessoais, às nossas preferências, para obedecer à vontade de Deus, para obedecer aquilo que Deus estabeleceu para nós? Como é que nós podemos ser instrumentos de Deus para abençoar outras pessoas pela fé? O texto que nós lemos fala sobre isso, é sobre isso que nós vamos conversar nessa noite. Nós já vimos lá na primeira mensagem dessa série, no capítulo 11, versículo 1, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. O teólogo F.F. Bruce salienta que o único acontecimento da carreira de Isaque que o autor aos Hebreus menciona como sinal de sua fé é a bênção pronunciada sobre Jacó e Esaú. É interessante que tem tantas passagens mais relevantes, aparentemente, sobre Isaque. Isaque era um abridor de poços.
Você vai ver que no relato de Gênesis, Isaac reabriu vários poços que foram entulhados pelos inimigos de seu pai. Isaac tem vários momentos interessantes, mas é curioso que o autor da carta aos Hebreus seleciona exatamente um momento muito estranho da vida de Isaac. Um momento de crise familiar, um momento em que tem uma fraude envolvida nessa história para que essa bênção seja ministrada. A fé de Isaac foi provada e foi demonstrada em alta idade. Isaac já está aí por volta dos seus 100 anos, aproximadamente, e é nessa fase da vida que ele vai abençoar os seus filhos. Ele abençoa Jacó e Esaú, acerca de coisas que ainda vão acontecer, coisas que eles não estavam vendo naquele momento, coisas que estavam muito longe da sua realidade, mas pela fé ele abençoou a Jacó e a Isaac. Na providência de Deus, ao contrário da preferência e da intenção natural de Isaac, o plano de salvação seria cumprido na linhagem de Jacó e não na linhagem de Esaú. Ou seja, o filho mais novo foi escolhido por Deus e não o filho mais velho, o primogênito. Assim como seu pai, Abraão, creu e a sua fé também foi provada e confirmada como a certeza de coisas que se esperam, Isaac passou por essa experiência. É por isso que o autor de Hebreus o coloca nessa lista. E nesse versículo singelo, pela fé, Isaac igualmente abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que haveriam de acontecer. Feitas essas primeiras observações, eu quero convidar vocês a pensarem comigo sobre esse versículo e, à luz do tema, a fé para abençoar. Fé para abençoar. É essa ideia que o autor aos Hebreus quer trazer para nós nesse texto. Em primeiro lugar, essa passagem nos mostra que, pela fé, Isaac renunciou à sua própria vontade. Marcelo, mas não está dizendo nada, está dizendo que ele abençoou o Jacó e o Esaú. Mas, nas entrelinhas e na história completa de Gênesis, você vai perceber que, pela fé, Isaac precisou agir pela fé para renunciar à sua própria vontade. Se voltarmos lá no livro de Gênesis, se vocês puderem acompanhar no capítulo 27, Gênesis capítulo 27, e aí nós vamos ler dos versículos 1 a 4, uma parte dessa narrativa, você vai perceber que se nós voltarmos a nossa atenção a Gênesis, vamos perceber que Isaac queria mudar os planos de Deus. É forte o que eu estou dizendo, mas é verdade. Isaac queria mudar os planos de Deus. Ele, entre aspas, antecipa a data da sua morte. Aqui no capítulo 27 de Gênesis. Na verdade, ele vai morrer umas décadas depois. Você vai perceber que a morte de Isaac acontece depois do retorno de Jacó da casa de Labão, e quando ele se reencontra com Esaú é que vai acontecer a morte de Isaac, algumas décadas à frente. Então, ele antecipa a sua morte. Ele sente, ele acha que vai morrer e ele quer antecipar essa bênção. Ele quer abençoar o seu filho mais velho. Então, na verdade, o movimento de Isaac aqui em Gênesis capítulo 27 é um movimento de tentar burlar, tentar mudar os planos de Deus, mas os planos de Deus não mudam. Então, Gênesis 27, versículos 1 a 4, você pode ler comigo, diz assim o texto sagrado: tendo-se envelhecido Isaque, e já não podendo ver porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Respondeu ele: aqui estou. Disse-lhe o pai: estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça e faze-me uma comida saborosa como eu aprecio e traze-ma para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Isaac não ia morrer nessa hora, não era hora de morrer, mas ele quis antecipar esse momento e, para isso, forçar a entrega da bênção a Esaú. Isaac pensou que estava morrendo, mas na verdade ele estava se desviando da vontade de Deus, daquilo que Deus lhe dissera muitos anos atrás, porque ele sabia que Deus havia escolhido Jacó. Ele sabia que Deus havia escolhido Jacó desde o ventre da sua mãe. Vocês lembram da narrativa, ainda em Gênesis? Pode voltar 2 capítulos aí, capítulo 25, você precisa ler comigo essa parte, Gênesis 25, dos versículos 21 a 23. Gênesis, volta um pouquinho só, 2 capítulos atrás, 25, versículos 21 a 23,
diz assim a palavra, veja, Isaque orou ao Senhor por sua mulher porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse, se é assim, por que vivo eu? E consultou o Senhor. Olha a resposta de Deus. Respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Irmãos, é difícil nós entendermos isso, porque isso está no plano da vontade de Deus, e aqui é um tema, eu não vou aprofundar nesse tema hoje, porque isso fala de eleição, isso fala da escolha de Deus. A gente não vai entrar nessa seara nesse momento, mas a escolha de Deus é soberana. O que eu posso dizer nessa hora é que Deus escolhe soberanamente. Deus amou Jacó e se aborreceu de Esaú. O Isaque amava Esaú, mas Deus amava Jacó. Deus escolheu Jacó para fazer através dele a sua linhagem. Eu pergunto para vocês, qual dos dois merecia? Isaque gostava de Esaú, mas qual dos 2 filhos era merecedor da bênção de Deus para ser o escolhido para desenvolver essa linhagem, prometida desde Abraão? Esaú era profano. O autor aos Hebreus, no capítulo 12, versículos 16 e 17, ele vai dizer o seguinte, ninguém seja profano como Esaú, ninguém seja impuro nem profano como Esaú, porque por causa de um prato de lentilhas, ele vendeu a sua primogenitura. E depois, ainda que com lágrimas tenha buscado a bênção, ele não recebeu, porque não houve arrependimento verdadeiro. Esaú era profano, Esaú é a antítese da fé. Esaú é o contrário daquele modelo escolhido por Deus para desenvolver a linhagem da salvação. E Jacó? Jacó era um fraudulento, Jacó era um estelionatário. Jacó e Rebeca armaram uma fraude para enganar o seu pai. Nesse momento em que Isaque tenta mudar o curso do plano de Deus, veja que ninguém está certo nessa história. Humanamente falando, ninguém está certo, ninguém está correto. Isaque ele quer mudar o curso da história. Ele sabe a vontade de Deus, mas ele quer antecipar uma bênção que não é hora de ele antecipar. Rebeca e Jacó, Rebeca escuta essa fala de Isaque chamando Esaú, e ela diz para o seu filho, vestir uma roupa de Esaú, e eles enganam seu pai que era cego, enganam Isaque que era cego. Veja, se Esaú era profano, Jacó era um enganador, Jacó era um ambicioso, mas a graça de Deus é maravilhosa. A graça de Deus escolhe pecadores que não merecem salvação. A graça de Deus escolhe aqueles que estão perdidos, estão cegos e não sabem para onde vão. A graça de Deus escolhe soberanamente aquele a quem Ele quer salvar, e Ele salva, porque é pura graça, não é por nosso mérito. Então, na verdade, nenhum dos filhos merecia nada. Mas a escolha de Deus recaiu sobre Jacó. E é claro que a história depois vai continuar, você vai ver a transformação que Deus vai operar, e isso fica para o próximo sermão, na vida de Jacó. Mas o ponto aqui, meus irmãos, é que Deus prometeu, na sua soberana vontade, que o filho que seria abençoado, que seria a linhagem santa, seria Jacó. Nesse primeiro momento, nós percebemos que Isaque renunciou à sua vontade, porque quando ele abençoa Jacó, mesmo nessa situação, veja que o texto, e Deus não está justificando aqui a fraude, Deus não está justificando o engano, mas a vontade de Deus prevalece apesar dos esquemas humanos, apesar das manobras que nós fazemos, a vontade de Deus sempre vai prevalecer. E Isaque reconheceu isso. Isaque reconhece esse fato da vontade de Deus, embora fosse contrário à sua vontade, à sua inclinação natural naquele momento. Ele amava Esaú assim como seu pai Abraão também amava Ismael. Lembra da história de Ismael, o filho mais velho de Abraão? Se deixasse por conta de Abraão, Ismael seria suficiente para dar a posteridade. Mas Deus escolheu Isaque, Deus escolheu Jacó. Deus é soberano. Em ambos os casos, Deus é soberano, Deus mostra a sua escolha, Deus mostra o seu propósito supremo. Agora, quem somos nós para irmos contra a vontade de Deus? Quem é você, Isaque, para ir contra a vontade de Deus?
Quem é você, Marcelo, para arranjar esquemas, para burlar, para dobrar, para driblar a vontade de Deus? Irmãos, a fé, por isso que o autor da carta aos Hebreus fala que pela fé Isaac abençoou Jacó primeiro, antes de Esaú, porque pela fé ele foi ativado para confiar na promessa de Deus. Apesar da sua vontade, apesar da sua preferência, Isaac abençoou Jacó antes de Esaú. Ele mesmo reconheceu que a bênção tem que ser dada, que a bênção que foi dada a Jacó não poderia ser anulado. Ele podia chamar o VAR, não podia? Depois de tudo que aconteceu, ele podia chamar o VAR e falar assim, peraí, vamos chamar o VAR, vamos voltar essa cena aqui, volta aí, volta vídeo, volta. Olha aqui, né? Aqui, olha só, é Jacó vestido com a roupa de Esaú e me enganando e pegando a bênção. Vamos anular, o lance está anulado, volta aqui, não. Ele não anula, depois que ele percebe, que ele descobre, porque logo depois Esaú chega com a caça e se apresenta, e ele fala, quem é você? Eu sou Esaú, teu filho. O texto de Gênesis diz que Isaac estremece. Você imagina? Ele estremece, porque ele percebe, ele entende que ele acabou entregando a bênção para o filho mais novo. E ele percebeu que ao entregar a bênção para o filho mais novo, apesar de todo esse esquema montado, ele cumpriu a vontade soberana de Deus. Meus irmãos, Deus tem caminhos que nós não conhecemos. Deus tem caminhos que nós não entendemos. Deus faz coisas que nós não podemos muitas vezes explicar, mas na sua soberana vontade, Ele faz. Ele não escreve certo por linhas tortas, não. Ele escreve certo por linhas certas, porque a vontade de Deus prevalece sempre. Ele faz aquilo que lhe apraz. Então, pela fé, Isaac renunciou à sua própria vontade, porque ele poderia ter anulado a bênção, ele poderia ter cancelado a bênção dada a Jacó com base na fraude, mas ele entendeu que era a vontade de Deus, e assim ele abre mão da sua própria vontade, ele renuncia à sua própria vontade, e pela fé ratifica a bênção a Jacó. Quando Esaú chega, ele diz, ele foi abençoado e será abençoado. Ele só diz isso para o seu filho, ele foi abençoado e ele será abençoado. Ou seja, a bênção de Deus não pode ser revogada, a bênção de Deus não pode ser cancelada. O que nós podemos aplicar para a nossa vida hoje sobre esse texto? O que nós podemos trazer para a nossa realidade hoje? Meus irmãos, hoje nós somos chamados a andar por fé. Somos chamados a andar por fé, isso significa também abrir mão das nossas preferências pessoais quando elas estão em rota de colisão com a vontade de Deus. Tem desejos do nosso coração, tem vontades que nós nutrimos, tem coisas que nós almejamos que são contra a vontade de Deus, que estão colidindo com aquilo que Deus tem para nós. Então hoje nós somos chamados, por fé, a renunciar a esses desejos, a essas preferências, a essas coisas que nós sabemos que estão colidindo com a vontade de Deus. E você sabe e eu sei o que é isso. Cada um sabe na sua vida, na sua realidade. Mas esse é o chamado de Deus para nós hoje, pela fé. Você só consegue fazer isso pela fé. Sabe por quê? Porque é a sua vontade, é o seu eu, é o seu desejo, é o que eu gosto. Mas nem sempre o que eu gosto é o que Deus gosta. Nem sempre o que eu desejo é o que Deus quer para a minha vida. Nem sempre o que eu almejo é aquilo que o Senhor tem para mim. Lá no Evangelho de Lucas e também nos outros sinóticos, Jesus diz a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Esse discurso desagradou muita gente. Quando Jesus abriu essa verdade de que se alguém quer ser discípulo, tem que se negar, tem que renunciar, isso não é legal, isso não é popular, isso não é uma fala popular. É uma das partes em que as pessoas começam a desistir de seguir a Jesus. Por quê? Porque eu não quero renunciar ao que eu gosto. Eu não quero abrir mão dos meus pecados. Eu não quero abrir mão das minhas coisinhas, né, que eu tanto alimento, que eu gosto, da minha satisfação pessoal. Mas pela fé, eu e você hoje somos chamados a abrir mão. Pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pela fé nós somos chamados a abrir mão da nossa própria vontade. Evangelho é renúncia, irmãos. Evangelho é renúncia. Pela fé, nós deixamos as coisas velhas para trás. Tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. Pela fé, nós desistimos de querer fazer prevalecer a nossa vontade.
Pela fé, Isaque abriu mão da sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. E aí vamos ao nosso segundo ponto. Pela fé, Isaque abraçou a vontade de Deus. Porque não basta a gente abrir mão dos desejos pessoais que colidem com aquilo que Deus quer. Também precisamos abraçar a vontade de Deus. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou Jacó e a Esaú. Veja, quando Isaque abençoa Jacó, ele abraça a vontade de Deus. Ao confirmar a bênção sobre Jacó, ele entende e ele abraça aquilo que Deus quer, o projeto de Deus, a vontade de Deus. Vemos por trás de todas as palavras e ações humanas a mão soberana de Deus. Nesse episódio, né, tão dramático, parece uma cena teatral, não é verdade? Assim, eu imagino essa cena, quando eu leio Gênesis, eu imagino a cena, entra o filho e sai o outro, aquele movimento como se fosse uma peça teatral, e realmente é o drama da salvação, é o drama que a palavra de Deus mostra, como é que as coisas acontecem. Veja, a mão de Deus move todas as coisas. Quando ele então entendeu que tinha abençoado o seu filho, ele aceitou a vontade de Deus, ele abraçou a vontade de Deus, ele andou na vontade de Deus a partir daí. Essa é a grande transformação. Essa é a grande. Não basta abrir mão daquilo que a gente gosta ou prefere e que vai contra Deus. É necessário abraçar a vontade de Deus, é necessário nós estarmos alinhados com aquilo que Deus quer. E a gente vai ver isso, hoje foi lido aqui durante o nosso culto, Isaías 55, versículo 3, mas eu quero ler os versículos 8 e 9 de Isaías 55 sobre esse tema. O profeta Isaías, ao anunciar o chamado da graça, ele adverte que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Isaías 55, versículos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. É assim a vontade de Deus. O nosso pensamento está aqui na terra, mas os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. O nosso caminho muitas vezes é traçado e nós não enxergamos um palmo à frente do nariz, mas os caminhos de Deus, o caminho de Deus é perfeito. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Então nós somos desafiados pela fé a abraçar a vontade de Deus, a andar no caminho de Deus, a ter os pensamentos de Deus. O profeta Jeremias também falou alguma coisa parecida. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Diz assim o profeta Jeremias, 29, 11. Eu é que sei. Está ouvindo? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre você. É o que Deus diz para a gente. A gente pensa que a vontade da gente é melhor, mas a vontade de Deus prevalece, ela é boa, agradável e perfeita. O apóstolo Paulo diz que nós precisamos passar por uma transformação pela renovação da mente. Ele diz, transformai-vos pela renovação da mente, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, pela fé nós abraçamos a vontade de Deus. Pela fé nós entendemos isso. É só pela fé que você entende que a vontade de Deus é boa, que ela é agradável, que ela é mais do que boa e agradável, que ela é perfeita. Só que a gente insiste em fazer planos e cálculos e colocar as questões e tentar resolver do nosso jeito, nos nossos esquemas. E aí Deus mostra. Pode deixar o bebê. Está gostando da palavra, né? Então, né? Então, o bebê está gostando. Então, e nós, muitas vezes, nós queremos nos nossos esquemas resolver. Confia no caminho de Deus. Amém? Confia na vontade de Deus. Abraça a vontade de Deus. Abraça. Ela é boa, é agradável e perfeita. Pela fé, nós também podemos abraçar a vontade de Deus. Pela fé nós também podemos andar na vontade de Deus. Ah, Marcelo, isso é impossível. Você é muito idealista. Senão não estaria aqui na palavra de Deus. Se Paulo diz que é para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu creio que é para mim. Você crê que é para você? Eu creio. Se Isaque, pela fé, compreendeu isso e abraçou a vontade de Deus e manteve a bênção sobre Jacó,
Então, é para mim e é para você, que hoje nós somos os descendentes de Abraão, nós somos a geração santa, nós somos o povo de Deus e também caminhamos pela fé. Por fim, irmãos, terceiro e último, abençoar é um ato de fé. Pela fé, Isaque igualmente abençoou Jacó e Esaú acerca de coisas que iriam acontecer no futuro, coisas que estavam para vir. Calvino afirma o seguinte: a bênção de Isaque era um prenúncio da posse daquela terra que Deus prometera a ele e à sua posteridade. E, no entanto, não teve qualquer direito àquela terra senão de uma sepultura. Semana passada eu falei sobre isso. O único terreno que eles tiveram na terra de Canaã foi a sepultura. Eles compraram um terreno e ali fizeram uma sepultura. Mais nada. Mas pela fé, ele abençoa Jacó, e agora eu vou colocar Esaú também, porque o texto fala de Esaú. Esaú, apesar de não ser aquele herdeiro escolhido para a linhagem santa, ele também foi abençoado. Ele também se tornou uma nação forte. Ele também se tornou um povo poderoso, porque foi a vontade de Deus, apesar de ele não receber a bênção, direcionada ao descendente, para que a partir daí viesse a linhagem da salvação. Mas Esaú também foi abençoado. Houve uma bênção outorgada também a Esaú, ainda que não fosse a bênção associada à promessa. Abençoar é um ato de fé. Abençoar é um ato de fé. O chamado de Abraão e sua descendência sempre foi esse. Lembra de Gênesis 12, quando Abraão é chamado e ele diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele diz que vai abençoar os que te abençoarem. A promessa de Deus em Abraão é que ele vai ser uma bênção. Quando Deus chama Abraão, ele fala: sê tu uma bênção. Irmãos, abençoar é um ato de fé. Hoje a gente perdeu o costume, né? Eu vejo que a gente, dos pais, pensou nisso, Eu também pensei nisso quando estava meditando nessa palavra. Hoje, parece que desse tempo a gente perdeu o costume, o bom costume de pedir: a sua bênção, meu pai. A sua bênção, minha mãe. Não é? Deus te abençoe, meu filho. Perdemos, É uma pena, irmãos. Eu digo para vocês, pais, mães, abençoem seus filhos. Pais, mães, abençoem seus filhos. Deem a bênção aos seus filhos. Sabe? Mesmo que eles não peçam, abençoem os seus filhos. Por quê? Porque é o nosso papel. Deus nos chama para sermos fonte de bênção. Deus nos chama para sermos abençoadores. Pela fé, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú. Cada um na sua bênção, cada um naquilo que Deus determinou. Porque Isaque entendeu que ele era fonte de bênção. Pela fé, ele abençoou. Abençoar é um ato de fé. Deus nos chama para sermos agentes abençoadores. Qual é o tema do nosso ano? Acho que esqueci. O tema do ano da igreja qual é? Maior é o que serve. Maior é o que serve. Nós somos chamados a ser agentes abençoadores. Nós somos chamados a abençoar com a nossa boca. Tiago escreve dizendo: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Tiago 3,10. Bênção e maldição da mesma boca. Meus irmãos, não é bom, isso não é de Deus, isso não é bênção. Você tem que ser bênção e bênção, não bênção e maldição. Da sua boca sai a bênção, bênção para abençoar. Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para nós abrirmos a boca e abençoarmos quem Deus colocar no nosso caminho. Deus nos chamou para nós abençoarmos com nossos atos, não só com a boca, mas com os atos. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, eu já falei do versículo, do capítulo 12, versículo 2, e agora eu cito o versículo 14. Ele diz: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. A nossa vida é fonte de bênção. Pela fé, Isaque abençoou. Pela fé, eu e você também somos fontes de bênção. Nossas ações, nossas palavras devem ser direcionadas a abençoar. Hoje nós aprendemos com esse texto que, pela fé, nós renunciamos à nossa própria vontade. Amém? Quando essa vontade colide com a vontade de Deus. Se está tudo certinho, continue. Se está tudo alinhado com Deus, é uma bênção. Você já está na segunda etapa. Você já está na segunda etapa que pela fé nós abraçamos a vontade de Deus. Pela fé, Isaque abraçou a vontade de Deus e também nós podemos abraçar. Pela fé, Isaque abençoou.
e também pela fé nós podemos abençoar. Que Deus fale ao nosso coração, que Deus produza em nosso coração o efeito que Ele deseja para nós. Quero convidar você a estar de pé nessa hora e nós vamos juntos orar. Pedir ao Senhor que nos transforme em agentes de bênçãos. Pais, abençoem os seus filhos. Façam isso. Às vezes pela madrugada, pela noite, a gente levanta e vai lá na cama e coloca a mão e fala assim, abençoa. Eles não estão nem vendo, eles nem sabem, mas a gente é agente de bênção, nós somos agentes de bênção. Abençoe até aqueles que te fazem mal. Abençoe até aqueles que são os seus perseguidores. Abençoe, porque Deus nos chamou para ser o povo abençoador. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra. E nós aprendemos hoje, Pai, que pela fé nós podemos abrir mão da nossa vontade, abraçar a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, e, Senhor, pela fé nós abençoamos. Ó Deus, que nós sejamos instrumentos da Tua bênção hoje, Pai. Que nós possamos sair dessas portas hoje, ó Deus, entusiasmados, fortalecidos, encorajados pelo Teu Espírito, a sermos agentes abençoadores pela fé. Ainda não enxergamos, Senhor, ainda não vemos as promessas, Senhor, mas pela fé nós abraçamos essas promessas, pela fé nós a abençoamos, nós queremos ser agentes da Tua bênção. Oramos assim, Pai, e te pedimos que o Senhor continue conosco, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos leve adiante, Pai, como igreja, como cristãos, que o Senhor faça de nós bênção para esse tempo, bênção para essa geração, bênção para a sociedade em que nós fomos colocados. Tudo isso, Pai, conforme a Tua vontade, tudo isso para a glória e honra do Teu nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.